Vamos lá, então. Muito boa noite, ouvintes, internautas da Rádio Com. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro, e agora são 19 horas e 1 minuto, né? E a temperatura é de 15 graus, uma sensação térmica de 14. Não passa frio mais, mas tá bom, melhor que aquele calorão lá do lado de cima lá. Estamos começando mais um Sociedade em Debate aqui na Rádio Com, que tem a condução minha, Roger Pérez, acompanhado por Vera Lopes, Lair de Matos, e hoje a gente tem o nosso convidado, já ia dizer o deputado, o vereador Marcos Cunha, né, do PDT, o Marcos Cunha, que vai falar sobre os ataques do governo aos direitos dos segurados do INSS. E lembrando que a Rádio Com transmite pelas ondas livres, no 104.5, e também pela internet. Para nos acompanhar, basta acessar o site oficial da emissora, que é o radiocom.org.br, a página oficial do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Entre lá, toque o sininho e nos acompanhe ali pelo Facebook, pelo YouTube, que é melhor, é mais tranquilo, o vídeo é melhor, e você pode responder e ser respondido por ali. Uma saudação aos companheiros, né? Lembrando que os sindicatos que nos ajudam a construir essa ferramenta de comunicação de esquerda da classe trabalhadora são os sindicatos bancários, a alimentação, a ASUFPEL, que é a Associação dos Funcionários da Universidade Federal, a ADUFPEL, que é dos professores da Federal, o Sinasef, que é do IFSUL, né? Os metalúrgicos, o CEPER Sindicato, que é dos professores estaduais, e do SIMP, né, Sindicato dos municipários, e mais o SIMPAF, que é o sindicato, é tanto sindicato aqui, Sindicato, Lair, me ajuda aí? Sindicato dos trabalhadores da Embrapa. Da Embrapa, aí, chegamos lá. Então, vamos saudar, então, já que o Fábio hoje não está na live aí, aconteceu um problema técnico com ele, que foi o celular dele, eu acho que foi para o espaço. Então, a gente vai saudar aí o nosso convidado aí, que é o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bem? Tudo bom. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, sempre retornar aqui na Rádio Com, é um prazer para encontrar com os amigos e poder fazer uma reflexão aí sobre os temas que são importantes para a vida de todos nós, né? O tema da Previdência aí, sem dúvida nenhuma, quem acompanhou, né, nós estamos vivendo aí uma sequência de vários anos já de ataques aos direitos dos segurados da Previdência, sobretudo o segurado do regime geral, mas também agora todos os segurados, inclusive dos regimes próprios, sofreram muito e vêm sofrendo aí, né? E poderão sofrer ainda mais com a reforma que foi aprovada, né? Porque agora facilitou a forma de alteração, não deixou de ser constitucional e passou para a legislação infraconstitucional, o que torna ainda mais fácil a retirada de direitos daqui para diante. Então, estou aí à disposição, mas iniciando a minha fala, dizendo que nós poderíamos até começar dizendo assim, olha, a retirada de direitos no sentido do que foi feito pela reforma da Previdência, ou retirada de direitos agora pela postura também completamente negligente e, assim, um descaso com a população da atual administração do INSS. Podemos até dividir entre aquilo que foi perda e retirada de direitos com a reforma e da atuação agora também, que também coloca obstáculos aí para os segurados, que é a postura negligente da atual administração do INSS, que sequer as perícias por incapacidade têm feito em Pelotas. Então então vamos começar. O Mar já deu o pontapé inicial. Boa noite, Vera, boa noite, Lair, tudo bem? Tranquilo? Tranquilos? Boa noite, tudo tranquilo. Aqui afiadíssimas para reclamar muito aí para o vereador. E aí, Lair? E tu, preparado também, Lair? Marcos, a novidade é essa má vontade agora da direção do INSS em atender, em respeitar os direitos dos segurados, né? A reforma, para nós, não é novidade, né? Mas eu acho que para boa parte da população ainda é novidade. Infelizmente, o nosso pobre povo brasileiro, né, e nosso brasileiro pobre, não sabe o que lhe espera pela frente. Aqueles que
tem a perspectiva de aposentadoria, não tem ideia do que vem pela frente de dificuldades por conta da reforma. Mas digamos que isso não é notícia agora, mas vamos falar, no decorrer, vamos falar disso também, porque temos que falar sempre. Mas agora é essa situação aí, né, de penúria que vivem milhares ou dezenas de milhares de trabalhadores nesse país que não conseguem acessar o seu benefício porque eu acho que propositadamente a direção do INSS coloca obstáculos para os trabalhadores acessar o seu benefício e as pessoas estão aí, a sua própria sorte, né? Eu queria que tu assim, elencasse essas Sim. dificuldades, que é um advogado da área, que convive com isso diariamente, quais são esses obstáculos que o segurado está tendo para acessar um auxílio-doença e os outros benefícios, né? A aposentadoria, né, por invalidez, né, que estão sendo dificultados aí. Uma coisa importante, Laíré, e Vera e Roger, é chamar atenção para esse aspecto que o Laíré até passou agora, fez na fala dele. As pessoas só se apercebem, na verdade, da gravidade que foi a reforma da Previdência, a retirada de direitos drástica, quando ela vai fazer análise da sua previdência, da sua aposentadoria, do seu benefício, quando ele encarna ali individualmente, né, a posição de segurado buscando um benefício. Aí sim, aí as coisas se revelam e fica muito claro que anos, eu digo isso porque eu fui professor muitos anos de direito previdenciário na Universidade Católica, dizia isso para meus alunos, chamava a atenção deles para o bombardeio que nós sofremos, uma verdadeira lavagem cerebral, batendo na Previdência, dizendo que a Previdência ia quebrar, que a Previdência não ia conseguir dar conta, que, enfim, todo esse discurso, ele conseguiu realmente incutir nas pessoas uma ideia de que, não, nós temos que aceitar, afinal de contas, para não quebrar, então é melhor aceitar as mudanças. Mas as mudanças vieram de forma radical. Tu mencionasse agora, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, agora a reforma mudou para a incapacidade permanente, acho até que mais adequada, do ponto de vista teórico, a aposentadoria por incapacidade permanente é até mais adequada, que fica depois o benefício por incapacidade temporária sendo o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo, as pessoas não se deram conta, mas a forma de cálculo daqueles que são segurados, que buscam uma aposentadoria, chamada aposentadoria por invalidez, hoje por incapacidade permanente, de uma circunstância que não seja do trabalho, houve uma radical perda econômica assustadora, a tal ponto que, por vezes, surpreendentemente, vai ser melhor pleitear o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, auxílio-incapacidade temporária, não querer a aposentadoria por invalidez para receber mais. Vocês podem acreditar nisso que eu estou dizendo? Vou dizer rapidamente para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Hoje, depois da reforma, alguém que tem câncer, por exemplo, que não pode dizer que advém da sua atividade laborativa, se eu puder fazer uma relação com a atividade laborativa dele, tudo bem, aí entra dentro da situação de um cálculo melhor, mas se a incapacidade não for decorrente da circunstância do trabalho, cai na vala comum da incapacidade, então, permanente previdenciária e não acidentária, essa pessoa vai receber, primeiro, o cálculo pior de 100% de todas as contribuições de julho de 94 para cá, ao invés dos 80% melhores, das 80% melhores contribuições que nós tínhamos antes, vai ser o cálculo de 100% da média, das 100% das contribuições de julho de 94 para cá. Já é ruim, já perde aí uns 15% talvez no seu cálculo, porque a pessoa começa recebendo menos, depois começa a receber mais, e antes tu pegava 80% melhores contribuições, fazia uma média mais alta, agora não. Agora é 100%, vai pegar os piores salários que a pessoa teve de contribuição lá no início. Além disso, o cálculo agora a partir, vai ser 20 anos para os homens, né, e 15 anos para as mulheres, a partir daí, 60% dessa média, é isso que eu estou dizendo, não é 100% da média, 60% da média
Antigamente era 100% da média, agora é 60% da média, mais 2% a cada ano que extrapolar a carência dos 15 ou dos 20 anos. Ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, contribuído 15 anos e se aposente, tenha que se aposentar por invalidez, vai ganhar 60% da média das 100% melhores, das 100% das contribuições de julho de 94 para cá. Ou seja, ele está ganhando 5 mil, vai ganhar 2.500, um pouco mais. Vai ser uma queda brutal na renda dessa pessoa. E o cálculo do auxílio-doença, chamado assim, auxílio-incapacidade temporária, é 91% dessa média. Ou seja, simplificando, frequentemente nós vamos ter pessoas que, em auxílio-doença, auxílio-incapacidade temporária, vão receber 91% da média das 100% das contribuições, e na aposentadoria ele receberia 60%. 31% a menos. Podem imaginar? Então, começa por aí, uma situação já que as pessoas não se apercebem, mas que vão se defrontar quando encontrarem essa situação, e é bastante frequente, infelizmente, muitas pessoas adoecem e não têm uma relação com o trabalho, e elas vão ter uma queda vertiginosa nas suas rendas. Esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar, porque eu acho assim chocante a gente ver que as pessoas que mais precisam, aquelas na pior hora da vida, que a pessoa está realmente incapacitada, ela vai ter um corte significativo na sua renda. O outro é um caso frequente, nós estamos aqui... Pois não, Vera? Isso estende para a maternidade. Não ouvi, Vera, não ouvi. Licença maternidade está vindo agora? Esse cálculo para o auxílio maternidade? Cálculo é para todos. O cálculo agora, esse é o cálculo geral, né? O cálculo geral é esse que eu mencionei. Hoje o cálculo não é mais as 80% melhores contribuições que nós tínhamos de julho de 94 para cá, agora é 100%. Se aplica a praticamente todos. Abrange toda... praticamente todos. A grande maioria, né? A grande maioria é exatamente esse o cálculo. A outra questão que eu estava dizendo, que eu acho que é importantíssima hoje, que as pessoas não se apercebem, é que, na verdade, a pessoa que vai buscar o INSS hoje por um benefício por incapacidade, ele está enfrentando uma situação completamente assim atípica, né? Primeiro que ele não consegue marcar perícia. A sexta-feira passada nós tentamos ver ainda a possibilidade de alguém conseguir fazer um agendamento, né? Não se consegue agendar ainda por conta de que os peritos do INSS de Pelotas não retornaram às atividades. Vamos ver que nós estamos há 6 meses já de pandemia, quer dizer, o INSS teria tido tempo suficiente para fazer todas as modificações no fluxo, fazer, vamos dizer assim, a higienização, deixar pronto o distanciamento social, oferecer EPIs para os nossos peritos, dar todas as garantias que são necessárias no momento de pandemia, mas nós teríamos que ter a possibilidade daqueles que não têm como obter o benefício sem uma perícia, deixar essas pessoas sem a perícia e deixar haver navios, sem conseguir os benefícios. Agora eles estão concedendo um auxílio assim, por antecipação, né? Se tu pede o auxílio-doença, eles dão por antecipação um salário mínimo, não fazem a média, não fazem o cálculo, não fazem os 91% da média, das 100% das contribuições, simplesmente dão um salário mínimo e te dão aí um prazo de 30 dias. Só que muitas vezes o que está acontecendo é que essa concessão se dá, se tu pede agora em outubro, eles dão em dezembro, e aí o benefício já acabou, deram 30 dias, era em outubro, em novembro. Então, o prazo que eles dão para o sujeito recorrer já passou. Ou seja, não dão chance da pessoa sequer pedir a renovação do próprio benefício. Então, tem sido um transtorno terrível. A pessoa tem que pedir de novo agora. Tem que fazer um novo pedido. Entrar tudo de novo, fazer um novo pedido. Então, isso, vocês não imaginam o volume de pessoas que estão sendo prejudicadas por conta dessa prática reiterada do INSS de fazer com que o auxílio-doença, que é um dos benefícios mais procurados, né, auxílio-incapacidade temporária, ele seja concedido nesses termos, né, sem a chance da pessoa poder pedir a prorrogação sequer
do benefício na página do INSS. Depois, a página do INSS tem tido uma frequência de quedas muito grande também, tem assim, um volume enorme, né? Então tem tido essa dificuldade também. Então, vejam, a própria estrutura, então, colocada à disposição, que é via internet, ela não tem funcionado. E pior, agora, ainda hoje, nós estamos sem as perícias presenciais que seriam necessárias aí para um grande volume de pessoas que estão sem nada, né? São completamente desamparados, né? Da proteção social que o INSS dá. Eu acho que tem que pensar que o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro social. Não é só para aposentadorias, é um seguro para as pessoas que estão numa situação de incapacidade, que tem que se afastar por uma questão de problemas de saúde, problemas de acidentes, que elas têm um amparo, e elas estão desamparadas porque tem sido criado aí uma série de obstáculos por conta dessa dinâmica que o INSS adotou, que é prejudicial aí para os nossos segurados. Também na assistência social, aí vem o LOAS também, nós temos tido aí as pessoas que pedem o LOAS, que seria para pessoas com 65 anos ou incapazes, né, com uma renda per capita familiar de no máximo meio salário mínimo per capita, na interpretação do judiciário, 1/4 do salário mínimo per capita na interpretação do INSS, essa pessoa que vai pedir o LOAS, benefício esse de prestação continuada, tanto para o idoso quanto para o incapaz, essas pessoas estão recebendo R$600. Elas não estão tendo apreciação porque não estão sendo feitas as perícias socioeconômicas, nem as perícias médicas necessárias para a concessão desses benefícios. Então, nós temos também aí um outro problema. As pessoas pedem o benefício de prestação continuada, estão recebendo R$600 quando deveriam receber um salário mínimo. E as do auxílio doença, auxílio da incapacidade temporária, as pessoas pedem o benefício, podiam ter uma renda de R$1.000, R$2.000, R$3.000, até mais, e elas estão recebendo só um salário mínimo de antecipação e com esses problemas que eu já mencionei. Tá, o Lair está sem o microfone, Lair. Isso, estava dando eco. O que mudou com relação às carências na reforma? Isso eu também não estou dominando. Na verdade, ali, claro, para quem já estava no sistema, né, nós vamos manter a carência de 15 anos que nós tínhamos antes. Agora, depois, aqueles que foram entrando no sistema, os homens ficaram com a carência geral de 20 anos e as mulheres continuaram com a carência de 15 anos, como regra geral. No caso do benefício assistencial que eu mencionei agora, que não é um benefício previdenciário, mas as pessoas confundem, porque é também pago pelo INSS, embora ele seja da assistência social, em lei da Organização da Assistência Social, LOAS, esse benefício exige aí a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres também, quando for o caso de ser por idade. Só para chamar a atenção desse aspecto que agora tu mencionaste a carência, e eu me lembrei de dizer isso, né, que eu tinha mencionado no LOAS, a idade é igual, é 65 anos tanto para o homem quanto para a mulher, desde que a renda per capita familiar seja igual ou menor do que meio salário mínimo, de acordo com o judiciário, e 1/4 do salário mínimo, de acordo com o INSS. Só aí a gente pode ver o volume de ações judiciais que tem que ter, né? Porque as pessoas vão no INSS, o INSS faz o cálculo de 1/4 do salário mínimo per capita, vão no judiciário, o judiciário eleva para meio salário mínimo per capita, e muitas pessoas, então, que vêm negado o benefício na via administrativa, conseguem judicialmente por conta disso. E várias interpretações são assim. Eu, como professor da universidade, para os meus alunos, eu dizia sempre, olha, nunca acreditem no que diz o INSS. Os alunos riam muito, diziam, pô, professor, é meio forte isso. E um dia eu tinha um aluno meu que era superintendente do INSS, um cargo de chefia, e eu disse isso em aula. Eles se olharam constrangidos, pô, professor, o fulano é do INSS. Eu digo, eu estou dizendo alguma coisa que está errada, fulano? Porque o fulano sabe a legislação. Então eu digo, olha, a interpretação que é dada pelo INSS é sempre a interpretação do devedor. Essa é a concepção que as pessoas têm que ter. Não pode acreditar no que o INSS está dizendo, não é porque o INSS é mau, porque o INSS é devedor. A gente contribui, e chega um momento em que nós vamos lá pedir que eles nos paguem o benefício. E o devedor tem dificuldade em querer pagar, ele vai sempre pensar em, será que eu tenho que pagar? Ou será que eu tenho que pagar tanto?
Será que eu não posso adiar esse pagamento? Então, a postura... Contra, né? É claro, e sempre acho uma racionalização para dizer, não vou pagar. Ou não é agora que eu tenho que pagar, ou não é tanto que eu tenho que pagar. Então, a visão que as pessoas têm que ter em relação ao INSS é a visão de que vocês estão procurando o devedor de vocês. Então, nunca bata na porta do devedor e pergunte para eles, devedor, o que tu me deve? Devedor, qual é o meu direito em relação a ti? Não é, nunca vai ser atendido. As pessoas têm uma ingenuidade em relação às estruturas, porque, claro, uma estrutura bonita, azul, toda iluminada, né? Já venceu? Então eu digo sempre isso para as pessoas, porque por incrível que pareça, ainda há uma certa ingenuidade assim, das pessoas em relação ao INSS. Eu sou um defensor do INSS, assim como eu sou defensor do SUS, mesmo vendo os problemas do SUS. Eu sou defensor do INSS, acho que o INSS é o melhor plano que existe de proteção social que nós temos no Brasil. Não tem nenhum privado que chegue aos pés do INSS. O custo-benefício do investimento não tem nem comparação. E a segurança, a estrutura, tudo isso é verdade. Uma coisa não exclui a outra. Agora, eu também tenho que dizer o que é. O INSS, podendo fazer uma interpretação pior, fará uma interpretação pior. Então, é sempre oportuno a gente ter essa visão. O INSS é devedor dos segurados. A Vera está com o dedo levantado aí, Verinha, fala. Isso, assim, Marcos, durante esse período aí da pandemia, nós tivemos a oportunidade de entrevistar pessoas ligadas ao sindicato dos previdenciários e também funcionários da agência aqui de Pelotas. E aí eu te coloco duas questões. Primeiro, os sindicatos previdenciários, falando sobre essa impossibilidade dos peritos, ou essa condição de estarem as agências fechadas, os peritos, enfim, encaminharam um projeto de lei que eles chamaram de lei de emergência para que o Congresso, durante a pandemia, entendiam eles que poderia aprovar. Essa lei previa justamente que atendesse precariamente a reivindicação daqueles que queriam se aposentar, mesmo sem fazer o cálculo, entregar para ele, no mínimo, um salário mínimo, que foi isso aí que tu falou, de alguma forma, acho que a coisa se realizou, e também nas questões do auxílio-doença e gravidez, etc. e tal. O objetivo deles era atender precariamente durante o período de pandemia. Diziam que o melhor seria fazer uma medida provisória, que aí seria imediato, mas não imaginavam que fosse acontecer a tal medida provisória. Uma coisa justa, como tu acabou de dizer, o INSS é devedor, aquela pessoa que está buscando aquilo que prometeram para ela. Enfim, parece que não se realizou essa proposta. O outro foi o previdenciário aqui de Pelotas que nós entrevistamos, e ele disse para nós, categoricamente, que não havia a menor condição de fazer a perícia. E isso eles diziam tranquilamente porque o ar-condicionado é velhíssimo, não tem a menor condição de encher aquele espaço com muita gente, nem pouca, nem muita, na opinião deles, enquanto não fizesse uma limpeza e uma manutenção geral do ar-condicionado. E parece que isso não aconteceu. Só estou te falando, relatando o que nos disseram em entrevista esse pessoal ligado à Previdência. Colocando aqui na mesa. Só para voltar na tua pergunta ali, Vera, ali, ó, o valor do salário maternidade é uma daquelas exceções à regra do cálculo, viu? Vai ser o valor do benefício, o valor da remuneração, equivalente a um mês de trabalho, visto do empregado e da trabalhadora avulso.
do doméstico também, viu? O valor é o do salário que recebia. E do segurado especial é um salário mínimo, só para dizer que ali é uma exceção, não é feito aquele cálculo do 100% da média de julho de 94 para cá. Só para retomar aquilo que tu tinhas perguntado lá, que tem uma variação nessa situação do salário maternidade. Isso. Essa questão que tu mencionaste aí, eu acho compreensível. Eu entendo que os trabalhadores da Previdência têm que estar protegidos, sem dúvida nenhuma. Eu sou defensor do distanciamento social, tenho lutado, inclusive, aqui como vereador, para que tenhamos aí um maior rigor até no distanciamento social, para conseguirmos aí combater essa pandemia até que venha uma vacina. E outro dia eu fiz uma entrevista com o Leme, Jaci Leme, que é um pesquisador do Butantan, e ele me disse, assim, muito entusiasmado, dizendo que ele acha que vai sim. Nós vamos ter, em dezembro já, provavelmente a vacina chinesa, aquela, junto com o Butantan de São Paulo. Ele é um pesquisador do Instituto Butantan dizendo isso. Ele acredita que realmente vão ter, e já existem 60 milhões de doses aí disponíveis, porque eles produziram as doses e estão só verificando para ver se realmente é eficaz, pelo menos em 70% essa vacina. Então, enquanto nós não tivermos vacina, nós vamos ter esse problema seríssimo de termos que nos proteger para trabalhar. É isso que nós estamos dizendo em relação aos peritos do INSS. E o INSS teve 6 meses para colocar essas condições, né? Vamos dizer que os primeiros 3 eles estavam ainda sem saber. Bom, nós tivemos 3 meses para agora colocar em ordem e criar uma estrutura de proteção para os trabalhadores do INSS e para os peritos, que são trabalhadores do INSS, para que eles possam ter segurança, um agendamento, com distanciamento social, com atendimentos, vamos dizer assim, com hora marcada, com distanciamento, tudo que tem que ser, como agora não pode não ter, porque é uma atividade essencial, né? É isso que nós estamos dizendo, né? E eu acho assim, muito, um pouco, vamos dizer assim, preocupada socialmente com a repercussão, a própria direção do INSS, quando não dá essas condições para o seu trabalhador, né? Demonstra um descaso, né? Uma situação que é gravíssima. Eu espero que tenhamos aí, já tem algumas cidades que voltaram, né, que os peritos voltaram a trabalhar, eu espero que voltem a trabalhar em condições, protegidos, com essa higienização necessária, com locais que sejam, de repente, de fluxo de ventilação. Nós sabemos que esse vírus ele tem uma capacidade de ficar no ar, em suspenso, e por até 20 minutos. Vejam bem, é uma novidade para nós, tudo isso, nós estamos aprendendo. Ele pode ficar no ar por até 20 minutos e contagiar as pessoas. Então, mas ele, ao mesmo tempo, ele fica no ar por 20 minutos e pode contaminar, por isso que os elevadores são perigosos, por exemplo. Quem puder não subir em elevador é bom, porque é um lugar fechado, que fica o ar em suspenso e sem ventilação. Ao mesmo tempo que esse vírus ele é leve, fica bastante tempo no ar, ele é muito leve e vai com qualquer ventinho. Qualquer ventilação também dissipa ele rapidamente. Então, o que nós temos que fazer? Lugares ventilados. Tem que ser isso. Nós temos que ter lugares ventilados para não ter essa concentração, né? E é por isso que eu acho assim, a ciência já sabe muita coisa sobre o coronavírus e o INSS tem pessoas habilitadas para isso. Quer dizer, não está fazendo isso e está colocando a população numa situação aí de penúria, né? Porque as pessoas estão ficando assim, muito desamparadas por essa postura do INSS que atinge aí barbaramente a nossa população. Vou dar só um dado para vocês. O INSS em Pelotas, em 2017, ele pagou 1.140 bilhões de reais em benefícios. E o retorno do fundo de participação dos municípios, até tem esses dados à mão, em algum lugar aqui na minha biblioteca, mas se eu achar, eu mostro para vocês. Não chega aí a 500 milhões, vamos dizer assim. Nós recebemos muito mais de recursos pagos de Brasília em Pelotas via INSS do que recebemos de fundo de participação do município. Só para a gente ter uma ideia também da importância, porque quando isso para de acontecer, quando param de dar benefícios, quando reduzem o valor dos benefícios, é dinheiro que deixa de circular na nossa comunidade. Então, é um agravamento ainda maior da situação financeira que nós vamos ter nos próximos dias, aí meses, por conta
de não concessão de benefícios, e as pessoas ficando desamparadas, é uma bola de neve, né? É esse que não paga o cara o da venda não paga o outro, o fornecedor não paga o seu credor. E assim nós vamos, né? Criando um ambiente aí de assustadoramente, né? Um ambiente... Marcos, pelo teu relato, foi criada uma medida de emergência. Não sei se foi aprovada lá na Câmara ou não, mas foi criada uma medida de emergência para atender minimamente. Isso aí Exatamente. já está... Isso está vigorando, e é isso. Isso está vigorando, Vera, mas é muito precário. É o que está vigorando, aliás, é o que está funcionando, mas de uma forma muito precária, né? Como eu disse, a pessoa entra com um pedido e se o atestado médico convencer o funcionário do INSS, porque é isso também, né? Dependendo do atestado médico. Se o atestado médico pode ser lá. É isso aí. Então, claro, o judiciário tem sido mais condescendente nesse sentido. A interpretação do judiciário aí tem sido mais condescendente. Mas o INSS, até tem uma situação nova também, relatando para vocês assim, daqui a pouco o INSS ele manda para o Piauí apreciar o pedido do sujeito de Canguçu, entendeu? Só que a realidade do Piauí é totalmente diferente da do Canguçu. Eles não têm a menor noção do que é Canguçu, de como é que é a situação do pequeno produtor, plantador de fumo em Canguçu, por exemplo. Não tem a menor ideia disso aí. Então, a apreciação do pedido que é feito é completamente descontextualizada. Nós temos um país continental. Na verdade, o Brasil é um país, é um continente, com realidades completamente diferentes, quase como países dentro de países, né? Então, na verdade, essa forma de agir que, teoricamente, poderia parecer uma coisa boa, porque, vamos dizer assim, no Piauí tem poucos pedidos, no Rio Grande do Sul tem muitos, vamos botar o pessoal do Piauí a trabalhar mais para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul que não está conseguindo dar conta. Teoricamente interessante. Na prática, posso dizer para vocês, tem sido desastroso, porque a apreciação que tem sido feita para pedidos da nossa região, por exemplo, ela é completamente desconhecida e, por isso, muitas vezes mal interpretada por outras regiões que indeferem pedidos que sempre eram deferidos na região por conta do reconhecimento da própria caracterização aqui, nosso segurado especial, por exemplo, pequeno produtor rural, que nós temos aí o maior minifúndio da América Latina na cidade de Canguçu. Também, para quem não sabe, é impressionante aí a realidade, a micro-realidade, né? Canguçu que tem, acho que 60% da população que vive rural, né? Pela falta de funcionário, isso aí, né? E pior, né? Pior, Roger. Aí teve um episódio que é lamentável, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo de deterioração, vou dizer assim, né? Deterioração das estruturas sociais e da dignidade até. É uma situação que nós estamos vivendo realmente preocupante. Quando muitos trabalhadores do INSS tiveram que se afastar, porque eram, vamos dizer, trabalhadores na zona de risco, né? Ou idosos, ou com comorbidades, que tiveram que se afastar, quem é que o governo federal chamou para ocupar os lugares dos trabalhadores? O Exército. O Exército tem o regime próprio, né? Nem trabalha com o regime geral. Então, é uma loucura, mas se o cara diz assim para alguém chega de longe, não é daqui, e cai aqui e ouve uma coisa dessa, manda prender o administrador, né? Porque que loucura é essa? Como é que botam num lugar para trabalhar no serviço de concessão de benefícios da Previdência Social pessoas que desconhecem totalmente aquele serviço, né? Nem é sequer o regime que regra a própria aposentadoria dessas pessoas, que são um regime próprio dos militares, que, aliás, foram privilegiados, né? Os únicos que foram privilegiados também agora aqui nessa reforma foram os militares, praticamente tiveram aí uma bênção, né? Aumentou a carreira deles, melhorou, só melhorou para os militares. Para todos os demais... Caíram para cima. Caíram para cima. Caíram para cima, sem dúvida. Esses foram privilegiados e ficaram protegidos. Todos os demais tiveram retirada de direitos, né? De forma grosseira, de forma drástica, né? Então, nesse contexto,
não é só falta de funcionários, Roger, porque tem muitos afastados, é também funcionários incompetentes para aquela atividade, sem menor capacidade para trabalhar naquilo. Agora, claro, vamos voltar àquela minha visão de que o INSS é o devedor. Quer dizer, para o devedor colocar gente ineficiente, incompetente, que não conhece nada, pode ser até uma boa, porque daqui a pouco o sujeito vai levar uma semana para aprender a dar uma resposta para aquilo ali, né? Como a gente via aqui, já era uma rotina também, colocar estagiários na linha de frente para dar as informações de interpretação da autarquia, que o próprio funcionário às vezes se envergonhava, porque ele conhecia o direito e tinha que dizer algo ao contrário daquilo que era a interpretação majoritária dos tribunais, né? Tinha que dizer alguma coisa assim que era o que eles ouviam da chefia que tinham que dizer. Então os estagiários diziam aquilo com uma tranquilidade muito grande, porque, claro, estão aprendendo, né? Disseram para eles dizer, então, agora piorou. Agora colocaram militares, quer dizer, agora a voz de comando vem direto para que eles digam aquilo que está sendo determinado pela chefia deles e a voz de comando não é questionada de forma alguma, né? E, infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vendo. Por conta de tudo isso, é que nós estamos aí num momento muito difícil, né? Para aqueles que estão precisando do amparo do Instituto Nacional do Seguro Social, porque tem todos esses empecilhos, essas dificuldades hoje aí, para quem quiser. Claro, quem acessa e maneja a internet, isso é uma outra questão que eu quero alertar a todos também. Cada vez mais nós vemos o quê? Pessoas tentando corretamente entrar na internet e aprender por si mesmo, conseguir fazer o seu pedido. O que nós temos visto? Artimanhas também nisso, porque as pessoas, como não sabem lidar com a internet adequadamente, às vezes mandam o arquivo num formato que não é o arquivo, não é o formato que o INSS exige, ou não anexam naquele momento o documento que o INSS exige, e aí começa uma peregrinação, né? A pessoa tentando levar adiante um pedido que foi mal formulado porque ela não tem experiência naquilo ali, o formato da página do INSS não é convidativo, não instrui as pessoas, e frequentemente tem armadilhas ali, e as pessoas fazem os seus pedidos, depois vêm deferidos seus pedidos porque não souberam lidar com o mecanismo tecnológico, né, que era exigido deles ali naquele momento. Então, é um conjunto de obstáculos mesmo, né? É uma corrida de obstáculos. Para não chegar. E se chegar, bom, chegou, aí tu manda para o Piauí analisar, né, o que vai ser feito aqui em Pelotas, em Canguçu, na região. É uma situação bem complicada que nós estamos vivendo aí, por conta dessa postura aí, já é uma postura da própria administração mesmo, do INSS diante da pandemia, que nós sabemos que é uma situação gravíssima, não minimizamos isso, ao contrário do próprio governo federal que minimiza, nós não minimizamos. Mas, da outra parte, é como o sistema de saúde, né? O sistema de previdência, ele está ali, lado a lado com o sistema de saúde, né? As pessoas dependem do sistema de previdência para sobreviver. Então, nós devíamos ter aí um maior cuidado, né? E uma agilidade maior na concessão desses benefícios, que já estão aí mais do que, é claro, elas estão cancelando benefícios também por incapacidade em plena pandemia, né? Não há um mínimo de sensibilidade, né? Nós estamos numa pandemia, se tu cancela benefícios por incapacidade de uma hora para outra, das pessoas em plena pandemia, sabendo da dificuldade que ele vai ter de ter acesso, né, a um novo pedido, a um pedido depois judicial, mesmo que seja, né? Tudo isso uma insensibilidade assim muito grande. Por isso que o alerta que eu tenho que fazer aqui para todos que estão nos ouvindo é que prestem muito atenção aí, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Claro, está sendo anunciado há muito tempo a reabertura das agências, e a agência aqui de Pelotas, que é regional também, para os próximos dias. Eu espero que tenhamos isso em Pelotas, né? Mas estão anunciando aí há 2 meses praticamente que vão reabrir. Mas é uma esperança, porque entrar nessa forma, nesse formato que foi colocado à disposição hoje, tem tantos prejuízos também que eu acho que até agora, nesse momento, é melhor a pessoa esperar um pouquinho e cruzar os dedos, né, para ver se realmente voltam as perícias a funcionar presencialmente, né, porque essa volta toda que estão sendo
obrigados a dar, ela é muito prejudicial também ao segurado, né? Talvez uma das iniciativas que... Dando eco, não? Não, estou ouvindo bem. Aqui parecia que estava dando eco. As iniciativas que o movimento social, a esquerda, porque é nós da esquerda que temos que fazer isso, né? Vai ter que fazer no próximo período aí, prestar um tipo de assistência para as pessoas, para elas encarar o Estado, digamos assim. Para acessar ao Estado, está ficando cada vez mais complexo. O nível de escolaridade está aumentando, né? E as tecnologias estão cada vez mais perfeitas, digamos assim, mais eficientes, e contraditoriamente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acessar, o Estado está ficando mais distante, não vai existir mais balcão daqui a um tempo, não vai ter mais balcão onde a gente ir lá se queixar ou pedir informação, não vai ter isso, vai ser tudo pela internet. 2 semanas atrás, eu atendi um trabalhador de um engenho, ele teve um problema vascular, acho que é esse o nome, né? Enfim, das veias das pernas ali, né? E muito sério, eu pedi para ele me mostrar, muito feio, assim, na canela, assim, na frente da canela, assim, se via uma marca enorme, completamente sem condições de trabalhar. Ele não tem condições de trabalhar, mas o benefício dele já terminou em agosto, e aí ele teve que entrar com recurso, e aí ele entrou, parece que a filha dele entrou, ele não sabia em que pé estava a situação, estava todo atrapalhado, eu fui lá e aí, né, consegui, né, a duras penas, em que situação ele estava, o pedido de benefício dele, porque ele não tinha a menor ideia, ele achava até que nem tinha sido feito, que a filha dele não tinha conseguido fazer o recurso que tinha que ser feito, mas tinha sido, efetivamente tinha sido feito o recurso, né? Mas foi... eu não sou muito esperto também com esse negócio de computador e internet, né? Mas ali, porque no dia a dia faz parte da minha atividade, né? Agora, o cara que trabalha lá no engenho, ele não tem, o computador dele é o celular, é tudo que ele entende de computador, né? E, às vezes, é isso, né? Em algumas casas tem computador, outras não tem computador. Então, eu acho esse aspecto do futuro me assusta, né, para os pobres, né? Como é que eles vão acessar o Estado se o Estado está ficando longe, né? Tens toda a razão, Leide. Eu acho que nós temos que ter uma alfabetização tecnológica. É isso mesmo. Nós vamos ter que instruir as pessoas a que elas conseguirem se comunicar melhor, porque vai realmente, é meio inexorável, assim, essa transposição para o meio tecnológico, né? Infelizmente, eu acho que é uma tendência que não tem muito retorno, até porque nessa pandemia muitas empresas verificaram que esse tipo de trabalho não presencial é mais econômico, né? E funciona tão bem quanto o presencial em muitos casos, ou, pelo menos economicamente é muito interessante para as empresas. Até houve uma transferência de custos para os empregados, né? Porque mais luz em casa, mais água em casa, mais custos também que a pessoa agregou e acabou incorporando, e as empresas economizaram também, né? Economizaram com despesas que tinham antes, quando os trabalhadores estavam lá naquele local de trabalho. Então, eu acho que é um pouco inevitável que a gente vai ter um maior crescimento do meio virtual. E há um número incrível de analfabetos virtuais, inclusive pessoas que têm uma boa escolaridade, não lidam bem com as redes sociais, não lidam bem com o meio virtual, tem dificuldade, né, por uma série de questões de ter acesso. E é isso que eu dizer a vocês. O que eu verifico no caso do INSS é que até as pessoas que conhecem um pouco e se aventuram, muitas vezes caem em armadilhas, porque o sistema não é para amadores. É feito para que a pessoa incorra em algum engano que depois vai redundar em prejuízo para o andamento do seu pedido, do seu processo administrativo depois. Então, eu vejo muito isso. Pessoas que dão início
de uma forma equivocada no procedimento, depois a pessoa acaba sendo prejudicada, efetivamente, né? Porque não foi avisada. Vou dar um exemplo, assim, que me ocorre, porque eu vejo também isso, né? Frequentemente as pessoas dizem, eu posso pagar em atraso as prestações que eu deixei de pagar. Se ele pergunta no INSS isso, ele faz essa pergunta para o INSS, o cara diz, sim, claro, o senhor trabalhou, não contribuiu, não só pode, como deve. Aí a pessoa paga pensando que aquilo conta para carência, aí. E pagamento sem atraso não conta para carência. Aí então a pessoa depois pagou, vamos lá, precisava de 15 anos, está com 65 anos de idade. Tinha 10, mas 5 anos ele trabalhou no passado com contribuinte individual e não contribuiu. Aí ele chega lá e diz, eu tive aqui, eu trabalhei como contribuinte individual, era vendedor aqui, e eu contribuí, posso contribuir? Sim, se trabalhou, tem que contribuir. Aí ele vai lá e paga, 5 anos, uma vez só. Aí volta lá, agora tenho 15 anos aqui de contribuição e tenho a idade também, não conta para carência, pagamento em atraso, entendeu? Já vi isso acontecer várias vezes. E, mas eu quero receber de volta, então, não, senhor. O senhor pagou o que devia. Todo aquele que exerce atividade remunerada é obrigado a pagar. Mas aí eu vou te falar, né? Aí... Eu estou dando um exemplo para vocês que é muito frequente. Tem outro nome, né? Como diz, muito... Não, e juridicamente falando, Roger, é legal o que eles estão dizendo. Legal, jurídica, por que é legal? Porque todo aquele que exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Aliás, esse é um aspecto interessante, porque é o princípio da solidariedade, aquele, né? Que todo aquele que tem a capacidade de trabalho contribui, depois aqueles que precisam retiram. Tá bem, só que tem esse aspecto. Todo aquele que trabalha é obrigado a contribuir. E em relação, inclusive, ao seu ganho. Também muita gente não sabe isso. Eu tenho muitos amigos meus, dentistas, até advogados, que não têm noção disso. Você ganhou 5 mil naquele mês de honorários, deveria contribuir sobre os 5 mil. Ganhou 4 mil no outro mês, deveria contribuir sobre os 4 mil. Um outro mês ele ganhou 3 mil, deveria contribuir sobre os 3 mil. Não, ele paga 2 salários, vai pagando essa. Está errado, está contribuindo mal. Mas pior, ele deixou de contribuir muitos meses, ou até anos, e aí chega lá na ponta, agora quer se aposentar. Se ele não tem a carência, os 15 anos, 180 meses, esse que agora para os homens passaram para 20 anos até, na reforma, mas para as mulheres, né, permanece 15, e agora, chega na hora de pedir o benefício, ele vai lá no INSS e o INSS vai dizer, não, se o senhor trabalhou e não contribuiu, o senhor tem que contribuir. Ele vai lá e contribui. E aí depois se dá conta que aquilo não pode ser contado para carência. Vai ser contado como tempo de contribuição, mas não vai para carência. Vai melhorar a média dele, talvez sim, mas não vai para carência. Não vai garantir o que ele queria, que era receber o benefício imediatamente. Então, vejam, e é uma verdade, ninguém está mentindo nada para ninguém aqui, mas omitindo dele essa informação que ele vai lá de coração aberto, aquilo que eu disse para vocês, né, perguntando o que eu devo fazer, me ajude, o que eu devo fazer? Mas não é o que acontece. Infelizmente, o que eu vejo é muita gente aí errando, e errando nessa premissa básica, buscando informações no INSS. Por quê? Porque eu digo, o INSS com raras exceções, em algumas exceções existem, em algumas situações o INSS tem uma interpretação mais benéfica, mas é raro, mas com raras exceções, então a regra o INSS dá sempre uma interpretação pior, né, do que o judiciário vem dando para os benefícios. Então, não é um bom lugar para se perguntar sobre o direito previdenciário para o INSS. Né? Então, só que as pessoas não sabem disso e não acreditam nisso, porque a gente diz isso para elas, mas elas, aquela estrutura bonita lá, toda azul, iluminada, aquilo ali é bacana, aquilo ali é um troço. As pessoas caem nessa conversa. Infelizmente, nós somos muito assim, o ser humano é muito assim, né? Só depois sentindo na própria carne é que ele se dá conta. Vera? A reforma, quando foi feita, Marcos, tinha 2 pressupostos assim que eram muito badalados, né? Primeiro, o fundo estava quebrado, precisava de reforma imediatamente. Segundo, haveria uma possibilidade das pessoas fazerem
como é que chama, sua previdência particular. E aí é que eu te pergunto, claro que a previdência particular era pura ficção, todo mundo sabia, mal o dinheiro dá para pagar o básico, mas aí é que eu te pergunto, aumentou em alguma coisa a questão, a previdência privada, ou ficou dito pelo não dito e estamos conversados? Eu não tenho esse dado estatístico para te dizer agora se aumentou ou não, efetivamente. O que eu posso te dizer, Vera, é que não existe custo-benefício, não existe previdência melhor do que a previdência pública do INSS. Estou falando Claro. custo-benefício. Vamos lá. Alguém que contribui, por exemplo, com R$52, 57 com o pagamento do boleto, R$57 pode obter na previdência privada um benefício de 1.045, salário mínimo? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas na pública pode. Na pública, a dona de casa de baixa renda pode contribuir com 5% do salário mínimo, o pequeno empreendedor pode contribuir com 5% do salário mínimo e vai conseguir um benefício de salário mínimo. Então, olha essa relação aí, não existe isso. Procurem entre na internet aí, procure previdência privada e veja o benefício de um salário mínimo. Quanto é que vocês teriam que contribuir por mês? Não tem, é muito mais benéfica a previdência pública. Agora, quando é que seria interessante uma previdência complementar privada? Bom, eu acho que até acima do teto, quem quer contribuir aí, estamos falando da minoria, Vera, mas vamos lá, quem ganha acima de R$6.100 e ainda assim quer, então, ter uma aposentadoria com um valor maior, bom, esse eu acho que valeria a pena procurar um plano de previdência privada, porque aí sim, ele quer uma complementação, né? Mas vejam o que eu estou dizendo, todos os demais casos, então todos aqueles que não ganham 6.100, para mim não tem, a pessoa está pagando menos hoje da Previdência, pague mais para a Previdência. Está pagando sobre 2 salários mínimos, está ganhando 5.000, pague sobre os 5.000. Porque é muito mais benéfico pagar para o INSS do que pagar para uma Previdência privada. Muito mais seguro e economicamente muito melhor. A gama de benefícios previstos para quem contribui para a Previdência Social é assim, 10 benefícios pelo menos, vamos pensar assim rapidamente. Então ela paga por mês e tem acesso a 10 benefícios pelo menos. Então se nós falarmos aí das mulheres, ainda tem uma amplitude ainda maior ainda. Sem falar que tem uma expectativa de 7 anos e meio a mais de vida. Então, na verdade, olha, é muito bom. E as pessoas me perguntam uma coisa que eu quero aproveitar a oportunidade para dizer. Algumas pessoas dizem assim, pô, mas eu nunca contribuí para a Previdência. Eu sou da época aquela que eu trabalhava sem carteira, que eu trabalhei, eu vim de fora, com meus pais, eu trabalhava para fora, não contribuí, agora estou chegando na idade e não estou com um número de contribuições mínimas. Primeiro, sempre vale a pena contribuir para o INSS, mesmo que a pessoa que está nos ouvindo agora nunca tenha contribuído e esteja com 60 anos. Ah, mas por que eu vou começar a contribuir com 60 anos? Ora, primeiro, pessoas com 60 anos ou mais vão ter daqui para diante muito mais complicações de saúde. Então, se a pessoa tiver 60 anos e começar a contribuir, depois de 12 meses, ele já cumpre a carência para um benefício de auxílio incapacidade temporária, por exemplo. Então, por exemplo, o sujeito com 60 anos começa a contribuir pela primeira vez, nunca contribuiu na vida, contribuiu 12 meses, aparece um problema de coluna, que é uma epidemia, né? Aparece um problema de joelho, que é outra epidemia, aparece um problema cardíaco, ele contribuiu 12 meses e já vai ter acesso a um benefício por incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Então não precisa ficar pensando que vai ser, não, ele vai ter que contribuir 15, 20 anos agora homem para ter acesso. Não, meu amigo, depois de 60 anos, a possibilidade dele ter um problema de saúde é muito maior. Então ele que nunca contribuiu, na verdade vai ter um ganho econômico enorme, porque alguém jovem que começou aos 18, tá com 60 e nunca teve problema de saúde nenhum, nunca recebeu benefício nenhum da Previdência, olha o que ele contribuiu à Previdência. Já o mais velho, que começou mais tardiamente, contribuiu pouco, mas já pode começar a receber. Então, na verdade, em todas as idades é sempre bom a pessoa pensar
em contribuir para a Previdência Social, sempre. E tem várias formas de contribuir, mas realmente o custo-benefício é excelente. Bom, as pessoas fazem seguro de carro, né? O INSS é um seguro da vida das pessoas, é um seguro da subsistência das pessoas. Então é muito mais importante, né? Se as pessoas pensarem assim, como seguro, não só como benefício final, fica mais claro. Diga, Léo. Não, essa comparação que tu faz com o carro, eu também já fiz em outra circunstância, né? Porque a questão, o SUS é excelente, mas de uma certa parte meio que acostumou mal as pessoas. A gente tem que gastar um pouco com saúde, alguns acham aquilo quase que um desaforo, né? E às vezes demoram a fazer um exame que custa aí 400, 500 reais, e entro na fila do INSS, eu sei, conheço pessoas que têm o dinheiro, vai lá para ali pagar e fazer, mas não querem gastar aquele dinheiro. Mas se dá uma amassão no paralama do carro, e custa o mesmo valor para consertar, no outro dia ele leva lá no chapista e conserta, né? Nessa analogia que tu fez com o carro, eu também acho, já tinha feito com relação à saúde, mas é isso, né? A contribuição simplificada que é de 11% do salário mínimo, uma das mais acessíveis que tem aí, 11% vai dar 120 pila, né? Então, agora tem essa de 5% agora, essa de 5%, que é 57 pila. Pois é. Então, quer dizer, num ano, vamos pegar essa que eu falei, no ano dá R$1.500, mais ou menos. Isso é o seguro de um carro médio, né? De um carro barato, vamos dizer assim, né? E às vezes a pessoa paga o seguro sem tugir nem bugir, como se diz, já a questão de si próprio, o cuidado que tem que ter. Agora, uma pergunta que eu queria colocar sobre a questão, acho que é carência, o nome que se diz, a reforma mudou a carência. Quanto tempo após a última contribuição eu ainda tenho os meus direitos previdenciários? Ah, tá. Aí você está querendo falar sobre período de graça, se diz. Período de graça, não é a carência. Carência é o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter para ter acesso a determinados benefícios. Laír. Eu, por exemplo, o auxílio incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, regra geral, exige 12 meses de carência. Eu só tenho que ter 12 meses de contribuição para poder ter acesso a um auxílio incapacidade temporária ou auxílio incapacidade permanente, antigo auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Então, a carência é 12 meses, pelo menos. Claro, como regra, existem doenças gravíssimas que excluem a exigência da carência. Isso é outra questão também importante, que eu vejo que frequentemente o INSS não diz para as pessoas. Quer dizer, se eu sou segurado da Previdência, comecei a trabalhar hoje e tenho um câncer, que é uma doença grave, tenho AIDS, tenho cardiopatia grave, tenho doenças graves, não se exige a carência. Se exige que eu tenha iniciado a ser segurado sem estar incapacitado. Isso sim, a incapacidade não pode ser anterior, tem que ser posterior à minha filiação. Mas basta eu estar filiado, já sou segurado. Quer ver uma coisa? Vou voltar à tua pergunta, Laíra, só porque agora me lembrei disso, é muito importante. Um rapaz começou a entregar pizza, começou no primeiro dia de trabalho, de moto, que é uma catástrofe, aliás. Eu sou daqueles, Laíra, e Vera e Roger, se eu pudesse, eu decretava a proibição da moto antes dos 40. Antes de 40 anos, ninguém pode andar de moto. Entendeu? Porque o que eu vejo de jovens mutilados, moças sem pé, com perna esmagada, ou que bateram a cabeça, que estão ali numa condição assim de vegetativa, quase, coisas terríveis que acidentes de moto provocam todos os dias, é de fazer isso que eu estou dizendo. Olha, só com um super colete de proteção e só para pessoas com mais idade que já sabem que têm medo da morte, né, que sabem que a morte é uma realidade, não é uma ficção, né, só para esses, porque é realmente grave. E esse jovem, por exemplo, começa o primeiro dia, se acidentou de moto. Ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez, ficou completamente deficiente, incapacidade permanente, daqui para diante, o resto da vida. Vai ficar numa cadeira de rodas. E aí? Bom, não tinha 12 meses, ter cumprido 12 meses? Não. É uma hipótese em que, por ser uma situação de acidente aí, ou de gravidade da doença, ele se exclui a carência. Então, existem exclusões da carência, mas a carência é exigida para a maioria dos benefícios.
o Lair estava querendo saber o seguinte, tá, mas eu parei de contribuir, quanto tempo eu ainda continuo segurado sem contribuir? Aí se chama período de graça, Lair. Aí é o período que, de graça, eu continuo na condição de segurado da Previdência Social. E aí tem uma série de regramentos. Eu vou tentar simplificar assim de uma forma ilustrativa. Regra geral, eu vou dizer por quê, regra geral, porque para pessoas que tiveram menos de 120 contribuições, ou seja, 10 anos de contribuição, tá? As pessoas que tiveram menos de 120 contribuições, e para pessoas que eram contribuintes individuais, não eram empregados, tá? É um profissional liberal, um autônomo, chamado autônomo, tá? Essa pessoa vai ter 13 meses e 15 dias depois de contribuir. Contribuiu, passado 13 meses e 15 dias, mesmo que sofisticação, 13 meses e 15 dias. Não, mas não é um ano? Sim, na lei diz um ano. Mas depois, na lei de... Essa é interessante, porque se a gente lê só a lei de benefícios, fala em um ano. Aí tu vai olhar na lei de custeio, na 8.212, e vai dizer que ele tem a qualidade de segurado ainda quando ele teria o prazo para fazer a contribuição e ter manutenção da qualidade de segurado, ou seja, 45 dias depois. Vou traduzir assim, fala assim, até o mês subsequente a que ele poderia contribuir. O mês subsequente seria 30 dias, mais 15 dias que ele pode contribuir, dá 45. Vou traduzir, vou simplificar, vou dizer para vocês, 13 meses e 15 dias. Agora, o segurado facultativo, aquele que não tem atividade econômica, mas quer contribuir, isso é outra coisa interessante também de chamar a atenção das pessoas. Aquele que exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir, tá bem? Segurado obrigatório. Toda pessoa que exerce atividade remunerada é obrigada, não tem querer. É obrigado. Mas o fulaninho, eu sei que trabalha e não paga. Beltraninho, bom, estão ilegais. Cometem uma ilegalidade. Se a Previdência fiscalizasse e fosse atrás, por exemplo, de todos os advogados que não contribuem, de todos os médicos que não contribuem, de todos os dentistas que não contribuem, não estou falando nem de outras classes, estou falando daqueles que têm capacidade econômica. Eu acho que já resolveria grande parte aí, parte desse déficit que eles anunciam tanto, né? Tem um grande déficit, mas eles não cobram. É um sujeito que tem dívidas, mas não quer cobrar os seus devedores, né? É uma coisa interessante. Bom, todo aquele é obrigado. Um minuto. Estamos terminando. Então, vamos lá, rapidinho. Então, assim, o contribuinte individual é 13 meses e 15 dias, se não teve 10 anos de contribuição. O facultativo, ele é 7 meses e 15 dias. Facultativo é esse que quer contribuir, mas não é obrigado. Que eu também recomendo, quem puder contribuir com o facultativo, deve contribuir. Mas ele parou de contribuir, aí 7 meses e 15 dias. E o contribuinte obrigatório, empregado, aquele que é empregado, ele vai ter a chance de, sendo demitido, agregar ainda mais tempo ainda. Pode chegar a estender 25 meses e 15 dias, empregado, aí já não é mais o contribuinte individual, é o segurado obrigatório empregado, ou até, se ele foi demitido e provar que foi demitido, até 37 meses e 15 dias. Olha o que eu estou dizendo. 37 meses e 15 dias sem contribuição, ele continua segurado. Quem é esse? Empregado que já contribuiu mais de 10 anos e que foi demitido. Entendeu? Esse aí tem um período de graça maior que existe. E pergunto a vocês acham que o INSS faz esse cálculo para as pessoas quando eles vão lá? Posso dizer para vocês que a grande maioria não. Simplesmente diz, 12 meses sem contribuir, já não é mais segurado. Entendeu? Já passaram 12 meses, ele só diz isso. Já passaram 12 meses. Aí tu vai olhar, mas eu sou empregado, já contribuí mais de 10 anos, eu fui demitido. 37 meses e 15 dias de período de graça. Então, frequentemente aí, as pessoas ouvem no balcão do INSS que eles não são mais segurados, quando eles ainda são segurados e poderiam obter benefícios se soubessem da legislação previdenciária que nós temos, que ela é muito boa com todos os problemas que nós temos. Marcos. Resta te agradecer aí a aula, né, professor? Para mim é um prazer, Roger, poder colaborar com as pessoas e transmitir conhecimento, né? Eu fico com pena, porque tu sabe que até hoje, na Universidade Federal, não é do currículo obrigatório a disciplina de direito previdenciário. Eu, inclusive, quando fui aluno da Universidade Federal, me formei na Federal e fui professor da Católica.
mas na federal não tive a disciplina de direito previdenciário. Eu me tornei professor de direito previdenciário na Católica, fazendo curso por minha conta, mas não tive a disciplina no curso, o que é um absurdo. Muitas universidades públicas brasileiras não têm como currículo obrigatório direito previdenciário. Por que será? Por que será? Marcos, muito obrigado. Tá bem, você que está nos assistindo, procure um bom advogado aí para chegar perto do INSS, senão... vai calçado. O Cláudio vai me matar, Laíra. Um abraço, Vera. Um abraço, abraço, Roger. Obrigado pelo convite, Laíra. Obrigado, Vera. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Igualmente para ti. Boa noite.